TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma ótima noite a todos que estão ligados aqui, mais um Janela do Céu iniciando. A minha convidada de hoje é a Michele Cristine Rocha, que está aqui comigo hoje, é lá do Rio de Janeiro, mas ela vai contar a história dela para mim. Eu não conheço ela, né? Não sei qual é o testemunho dela. Tô bem curiosa para saber como é que o Senhor fez esse trabalhar na vida dela, né? Conhecer um pouquinho desse processo que todo mundo tem uma forma única de chegar no Senhor. Tudo certo, Michele? Tudo, graças a Deus. Obrigada pela oportunidade de estar aqui para contar a história, né? Que sirva para edificar assim, muitos que estão desanimados na fé, que possa levantar o ânimo de todos, hein? Então, Michele, começa contando pra gente como é que estava a tua vida, tu buscava o Senhor, como é que ele chegou na tua vida, o que tu estava vivendo no momento em que tu encontrou o Senhor? Então, eu já estou nos caminhos do Senhor há muitos anos, a minha família toda é cristã, meus pais da Assembleia de Deus. Eu conheci Jesus, na verdade, através de um problema que a gente tinha com meu irmão, que era envolvido com drogas, então a gente acabou começando a frequentar uma igreja para ajudar ele, e assim eu acabei ficando, meu pai e minha mãe também, mas os meus irmãos acabaram se desviando. Eu frequentei durante muitos anos a Assembleia de Deus. Lá eu tive um milagre, foi meu primeiro contato assim que eu tive muito forte com Deus. Eu era casada na época e eu não podia ter filhos. E Deus usou um irmão da igreja dizendo que como ele tinha dado um filho para Ana, ele daria um filho para mim. E realmente eu estava passando por um processo muito difícil. Eu tinha feito já vários exames porque eu não conseguia engravidar. E 4 meses depois de todos esses exames, eu descobri que eu estava grávida da minha filha. Tenho uma filha com 19 anos. E foi muito lindo, porque depois que eu descobri que eu estava grávida, várias pessoas vinham me dizer que ela seria levita, que ela era uma serva do Senhor também. O nome Teodora que eu dei para ela é adorada de Deus, e também foi Deus que me deu, porque até os 6 meses eu não sabia que eu estava grávida de uma menina. Então eu pedi para o Senhor direcionou e me deu o nome também. E a gente ficou durante um tempo na igreja depois de ela nascer. Mas nesse período, meu casamento começou a enfrentar muitos problemas, porque meu marido, na época, já não queria mais frequentar a igreja, então eu meio que comecei a cair numa depressão. Eu estava numa situação bem complicada. Naturalmente e espiritualmente, estava me afetando muito. E eu tinha uma cunhada, na época, que era casada com meu irmão, que ela viu a situação que eu estava. Eu tinha uma situação financeira muito bem. Eu era muito... eu era de uma família muito abastada na cidade que eu morava, que era Criciúma. Então, eu estava com o Senhor porque eu queria, não é porque eu tinha necessidades, né? Sim. E essa minha cunhada viu a situação que eu estava e ela me levou para uns missionários da Igreja do Senhor Jesus. Mas eu cheguei assim totalmente catatônica, não tinha condições nenhuma de ouvir eles. Eu não estava com vontade de ir até lá. A minha cunhada levou perante a minha situação mesmo que eu estava. E nesse dia eu descobri um Deus diferente. E foi num louvor que essa missionária cantou. Eu achei que era um anjo que estava. Eu não conseguia abrir os olhos de tão mal que eu estava. E ele também me contou, o marido dessa missionária, hoje eles não estão mais na igreja, e ele contou a história lá de Adão e Eva. E eu fui para casa com aquilo na minha mente, o espírito ficou assim, era só o que eu lembrava do louvor que ela estava cantando, a voz dela, que eu achei que era um anjo que estava naquela sala, e a história de Adão e Eva. 2 semanas depois, esse casal de missionários voltou para a Cachoeira e eu fiquei órfã. E eu fiquei com muita sede, eu queria informação, eu queria saber, e eu perguntava quando que vem novamente o missionário, eu preciso ser alimentada. Eu estava com sede, eu estava com fome, eu queria sair daquela situação, porque eu vi que algo
mudou dentro de mim. E eles não voltaram mais. E a cidade ficou um tempo assim sem missionários, mas um irmãozinho da igreja começou a me alimentar com livros. Então eu comecei a ler o primeiro livro, Um Ramo Digno da Seiva, Senhor Serve o Conservo, A Injustiça da Parte de Deus. E eu comecei a me alimentar muito, 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 e eu fui me levantando daquela situação. E eu entrei para a igreja do Senhor Jesus. Quase que Esse pelos materiais tu entrou pra igreja, né? foi Porque nesse muito. período, pelo que eu entendi, então não tinha grupo familiar, não tinha igreja mesmo na cidade que era Criciúma, né? Tinha igreja, mas na Hum, situação em que eu estava, eu não tinha condições de ir para lugar sim, nenhum. sim. Então, o que eu precisava era de alguém que me alimentasse para eu Uhum, sair daquela situação para conseguir ir para a igreja. entendi. E então eu comecei a me fortalecer muito com os livros. E os livros ainda daquela, todos em espiral. Isso foi em Apostilas? 2006. É isso. Isso foi em 2006, né? Faz muitos anos. E eu comecei os encontros, e comecei a fazer grupo familiar na minha casa, mas só eu. Meu ex-marido não participava. Eu me fixei na Igreja do Senhor Jesus, saí da Assembleia, fiquei só fixa na Igreja do Senhor Jesus. O presbítero Túlio e a Lisa iam sempre na minha casa, era uma luta para eles entrar na minha casa, porque eles eram atacados até os pneus do carro, os cachorros, nós tínhamos cachorros que faziam uma ronda, eles mordiam o pneu do carro para não deixar o carro entrar na minha casa, era uma loucura. Mas o Senhor conseguiu me tirar daquela situação, e um tempo depois eu enfrentei um divórcio muito difícil. Eu não esperava, assim, o Senhor já vinha me revelando algumas coisas em sonhos, mas eu não entendia. Uhum. E eu enfrentei um divórcio de 16 anos de casamento, então foi muito difícil para mim. Eu continuei na igreja por um tempo, e aí eu conheci uma outra pessoa 2 anos depois de eu me divorciar, indo para a igreja. Eu conheci essa pessoa e achei que era totalmente de Deus a pessoa. Casei novamente, casei na igreja, tive um filho, que é o meu filho que eu tenho, que tem 10 anos hoje, o Miguel, que frequenta a igreja conosco. E ali foi uma obra que o Senhor deu mesmo para encerrar com a velha Michele, porque dentro de mim, o que eu pensei? No primeiro casamento não deu certo, no segundo eu vou fazer exatamente o que Deus determina. Então eu comecei a buscar na Bíblia qual era o papel da mulher, eu li Esposa e Modelação, eu comecei a colocar em prática. Mas eu coloquei como Michele natural, não tinha nada de espiritual, eu estava forçando uma situação ali. 3 anos e meio de novo, a mesma situação que tinha acontecido no primeiro casamento aconteceu no segundo. Eu fui expulsa de casa, rejeição e aquela história toda. E ali Deus me tratou fortemente. Aí eu disse para o Senhor: Senhor, eu não quero mais. Agora eu vou focar, eu vou fazer a obra e vou ficar só contigo. E chega, para mim chega, eu não quero mais saber de casamento. Eu acho que alguma coisa dentro de mim está errada, porque a situação se repetiu. A primeira se repetiu na segunda, então o erro está comigo. Até eu não encontrar a resposta disso, eu não vou querer nenhum casamento. E foi o que eu fiz. Eu colei no presbítero, na esposa e nos irmãos, e fui fazer grupo familiar, e assim, me dediquei, e o Senhor me tirou toda a minha estrutura ao redor. Uhum. Eu fiquei desempregada durante 3 anos e meio, sendo sustentada só com cesta básica que a igreja me dava. Lembro que eu tinha uma situação financeira muito bem, né? Uhum. E eu fui pro pó. Fiquei nessa situação, então eu aprendi a depender do Senhor realmente. E durante esse período, assim, eu tive muita experiência com Deus, tive muita experiência com os materiais. Eu lembro de uma situação muito forte que eu estava lendo a palavra, eu estava em jejum já há mais de 30 dias, eu estava lendo a palavra, e quando eu vi a Bíblia aberta, eu estava no quarto, uma situação assim, eu estava destruída, estruturalmente destruída. Eu olhei para a Bíblia, eu vi Jesus na Bíblia. E aí eu entendi que a palavra era Jesus, né? Ele estava Uhum. ali personalizado.
a pessoa de Jesus estava na Bíblia. Então eu tive experiências muito fortes assim com Jesus. E quando as coisas começaram a se estabilizar, eu reencontrei uma pessoa que eu trabalhei 30 anos atrás. A gente trabalhou na mesma empresa e a gente se reencontrou numa situação. Eu vi ele, mas ele não me viu, que é o meu marido agora, né? E a gente começou a conversar pelo Instagram. Um mês depois a gente já decidiu namorar. Ele assumiu a minha, o Bial Miguel. E a gente, um ano depois, a gente acabou casando e eu vim parar no Rio de Janeiro. Estou contando por que que eu vim parar no Rio de Janeiro, porque apareceu toda essa situação, eu acabei casando e vim para o Rio de Janeiro. E o Heraldo, na época, não era cristão. O Heraldo era católico relaxado. E quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu disse para ele, olha, eu sou cristã e a gente precisa procurar uma igreja, porque eu não vou ficar aqui sem igreja. E eu queria ir na igreja do Senhor Jesus, mas era muito longe. E ele disse, olha, Uhum. aqui não dá para se afastar muito do bairro, porque tudo aqui é muito perigoso. Então a gente encontrou uma igreja, ele acabou 6 meses depois se batizando, ficamos 2 anos e meio nessa igreja, e aí a palavra já estava, eu já não Uhum. aguentava mais, aquilo estava me sufocando. Eu disse para ele, vamos procurar aquela igreja que eu frequentava no Sul, quem sabe tu goste. E a gente foi num domingo de manhã, eu liguei para o Flávio e a gente foi para a igreja, né? E assim, eu não precisei falar nada, o Espírito mesmo tocou no Heraldo, e a hora que nós estávamos saindo, nós estávamos em treinamento de liderança na outra igreja. E aí, quando nós saímos, que a gente estava voltando para casa, ele disse: amanhã eu vou ligar para os nossos líderes e dizer que a gente está saindo da igreja, a gente vai se fixar aqui. Então, eu não precisei fazer nada, né? Que aí eu consegui entender o processo todo, tudo que eu passei, o Senhor me curando da Uhum. rejeição. Eu tinha uma rejeição muito forte. O Senhor me tratou durante esse período para chegar na igreja do Senhor Jesus Cristo, levar o Heraldo a conhecer, porque o alvo era o Heraldo, por fim. E hoje nós estamos aqui no Rio de Janeiro já há 6 anos. 2 anos vai fazer que o Heraldo está na igreja do Senhor Jesus. Que E a gente bacana. está muito feliz. É uma reviravolta do Senhor, né, na vida, né? Pra conseguir É, entender e ligar todos os pontos, né? E como é que foi nesse processo, assim, tu sentindo o teu crescimento com Deus mesmo, né? Como tu disse que tu teve tentativas, né? De tentar resolver, de tentar fazer da maneira correta. Como é que tu conseguiu ter esse entendimento? Porque eu acho que é um ponto que a gente falha muito, né? De ver, esse é o certo, então eu vou fazer na minha vida, eu vou ajeitar tudo e vai dar tudo certo. Mas tem esse processo tem que ser movido por Deus, né? Não é eu que vou juntar as coisas, eu que vou arrumar, eu que vou fazer com a instrução certa. É Deus que precisa fluir, né? Como que tu fez pra entender realmente isso e mudar a tua maneira de viver, o teu dia a dia mesmo? né, eu sempre falo para as pessoas assim: quem conhecia a Michelle de antes e conhece a Michelle de agora são duas pessoas completamente diferentes. Essa Michelle de agora não fui eu que fiz. Eu entendi uma coisa quando eu saí do segundo relacionamento, assim, totalmente desestruturada, que eu vi que, assim, meu Deus, o que que aconteceu que eu fiz tudo? E aí eu comecei a me justificar, assim como o Paulo fez diante do Sinédrio, dizendo, mas eu sou um cristão, eu faço tudo tão correto, ele levou uma bufetada do Senhor, né? Então eu acredito que foi isso, assim, não foi eu que fiz tudo isso, não existe uma explicação, eu não posso explicar. Eu acredito que coisas erradas que eu tomei, decisões erradas tiveram, mas Deus, ele não deixou, ele não perde o controle da situação, ele sabe que a gente vai fazer aquilo tudo, né? E ele usa aquela situação toda para nos Uhum. moldar, para forjar o nosso caráter. Então, se eu for te dizer, eu sei o que que foi feito, não sei. Deus sempre trabalhou muito internamente, ele nunca me mostrou o que que ele estava Uhum. fazendo. A única coisa que é uma luta dentro de mim, que eu fico assim, às vezes eu vejo o velho homem querendo fazer alguma coisa, e aí eu freio, digo, opa, não é Deus.
já estou vendo que não é Deus. Hoje eu consigo ter esse discernimento. Uhum. Quando eu vejo que existe alguma coisa de roubo de glória, eu já puxo o freio de mão. Mas não foi uma obra minha, eu nem sei te explicar como que foi feito. Sim. Deus tinha um objetivo com o Heraldo, com o Miguel, com a minha filha, com a Teodora. Passei uma situação muito difícil com ela também, mas eu acredito que tudo é igual aquela passagem da palavra que fala, né? Quem pecou? Pai ou filho? Ninguém pecou, é para que a glória de Deus seja manifesta. E tu sentiu assim que na tua vida, em todos esses momentos, tu teve uma tendência a pender pro Senhor? Tua decisão sempre era com Cristo? Esses dias ainda Deus me trouxe essa realidade, naquela palavra de Eclesiastes, né, que Deus colocou a eternidade dentro do coração de Deus, dos homens. Eu creio firmemente nessa palavra, porque de todas as situações, mesmo quando eu estava no mundo e que eu fiz muitas coisas, que aqui eu fiz um relato curto, né, Sim. de todas as coisas, mas é lógico que tem muito mais por trás disso. Mas todas as vezes que eu estava no mundo fazendo algo de errado e que eu sabia que era errado, quando eu chegava em casa, mesmo naquela situação, ou que eu tinha bebido, que eu tinha usado alguma droga, que eu tinha feito alguma coisa, eu chegava em casa e eu me ajoelhava e eu pedia perdão para Deus. Então, o querer e o efetuar vem de Deus. Todas as coisas assim que eu sentia nessa hora, eu sentia o Espírito me dizendo: tu é minha, eu tenho ciúme, né? A gente sente isso muito forte. Então, eu acredito que tudo não é nós, é muito interno tudo isso. É deixar sempre pender pro Senhor, né? Independente da situação que a gente tá, do momento que a gente tá vivendo, entrega no controle do Senhor, né? Que Ele vai conduzindo, né? E ajeitando aquilo que a gente tá vivenciando, né? E eu vejo, assim, que os materiais, como tu comentou ali no início, né? Tem uma grande parte nesse processo, né? Porque aí a gente começa a conseguir ouvir o Senhor que tá dentro, né? A ouvir esse sentimento que... Filha, tu é minha, né? Não faz isso, não continua assim, ou não age mais dessa maneira, né? A gente só começa a ouvir isso depois que a gente se alimenta da palavra, né? Depois que a gente conhece um pouco mais de Cristo. Eu gosto muito de ler, né? Então eu lembro que esse irmão da igreja, quando eu comecei a procurar material, ele me disse: Michele, tu gosta mais de ouvir ou tu gosta mais de ler? Eu disse: não, eu gosto de ler. E quando eu pegava um livro para ler, eu lembro que eu me trancava no quarto como eu não estava trabalhando e eu tinha as coisas, ocupações que eu tinha só à noite nos grupos familiares, eu passava o dia lendo. Então, um livro eu li em 2, 3 dias. Então, eu sempre tive muita fome. E aí, Deus foi tão maravilhoso que teve uma época que, quando eu estava em Criciúma, eu fiquei responsável pela distribuidora Que de bacana. Criciúma. Então, o que tinha de livro, o que tinha de áudio, tudo eu li. Aqui em casa, cada canto da casa tem um livro. Sempre tem alguma coisa. Ou tem um livro ou tem uma Bíblia. Então, aqui em casa é uma biblioteca. E sempre que eu sinto assim que eu não tô bem, tem alguma coisa. Até esses dias eu tive uma experiência muito legal. Eu queria orar, mas eu não conseguia falar, expressar para Deus aquilo que eu queria. E a irmã Grazi, a esposa do presbítero Kleider, na hora, ela me mandou uma oração. E eu li a oração. E eu até respondi para ela, disse: irmã, era exatamente isso que eu queria falar com Deus, só que eu não conseguia expressar em palavras. Então, a gente tem tudo. Às vezes, a gente nem sabe o que Deus quer, Verdade. né? Tá tão confuso aqui dentro, mas tu vai ali nas orações, tu abre uma oração, ali Deus já faz tu expressar o que Ele quer ouvir. Isso é maravilhoso. Eu tive muitas experiências assim. Michele, agora a gente já tá quase encerrando o nosso tempo, mas dá uma visão pra gente aí de como que tá a Michele agora, de como que é a tua vida agora, como que tu tem sentido esse teu relacionamento com Deus e com os irmãos. Jesus tem me levado muito para a passagem de tudo que Ele passou no Calvário. Desde a humilhação do início, de onde Ele foi julgado, quando os soldados pegaram Ele
e humilharam ele, e passado por todo esse processo até a morte e ressurreição dele. Então, eu tenho feito esse trajeto durante muito tempo, e eu tenho pedido para o Senhor, Senhor, eu não quero fazer mais nada do que é do homem, eu quero fazer tudo que te agrade, e eu quero sentir esse amor que tu teve pela humanidade, eu quero sentir só um pouquinho para poder fazer isso pelos meus irmãos. Então, é essa Michele, e nós estamos vendo na mesa falando muito sobre humildade, né? É essa Michele que eu tenho pedido muito para Deus, para ser cada vez menos e servindo mais. Uhum. Michele, vou pedir só para te deixar agora, então, aquela consideração final de quem ouviu teu testemunho, né? E de quem talvez esteja passando por uma situação confusa, difícil, né? Assim como tu comentou que passou na tua vida também, para que ela possa também se sentir confortável de continuar no Senhor, firme no Senhor, que no final o Senhor vai ligar os pontos e as pessoas vão entender, né? O porquê de estar passando por todos os processos do dia a dia. Amém. Como eu falei, o querer e o efetuar vem de Deus. O que a gente tem que estar sempre aberto a dizer para o Senhor, Senhor, eu quero. Não tenho o que falar, só dizer, Senhor, tem misericórdia, eu quero. E o Senhor vai fazer. Não precisa, a gente não precisa fazer nada porque é ativismo e legalismo aqui fora. É só dizer, entregar o coração e se colocar à disposição. E o Senhor faz. Uhum. Então é isso aí, quem ouviu aqui o testemunho da Michele já entendeu, né? Busca o Senhor, fica firme no Senhor que Ele vai concluir essa obra. A gente falou dos livros aqui, né? Todos você encontra lá na editora Vento Sul e também as orações, tá lá no aplicativo Pão de Judá ou no site do Pão de Judá, então acessa, né? E se alimenta dessa mesa, né? Porque os materiais, as orações todas têm os títulos, né? Que vão chamar atenção pro problema que tu tem. Então acessa e acha lá a solução dos problemas, né? O auxílio do Senhor pro teu dia a dia. Michele, muito obrigada por contar o teu testemunho, contar um pouco da tua história, né? Como tu falou, tu resumiu pra gente conseguir acompanhar todo esse processo, mas muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. Amém. Deus abençoe todos. E muito obrigada a todos que ficaram aqui até o finalzinho do Janela do Céu. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.